pessoal! Na entrevista de hoje, vamos entrevistar o autor Graciliano Ramos para saber um pouco sobre o Romance de 30, a radicalização ideológica e o que eles têm em comum. Nós iremos fazer 15 perguntas e o autor irá nos responder. Então vamos lá começar a entrevista com o autor Graciliano Ramos sobre o Romance de 30. Está preparado, Graciliano? Claro, estou sim. Pode começar as perguntas. O que caracteriza a geração de 1930 em relação à literatura brasileira? Basicamente, a geração de 1930 é a segunda fase do modernismo brasileiro e se caracteriza pela reflexão dos escritores sobre questões sociopolíticas e a influência do contexto de conflitos sociais e políticos. Como os romances do Romance de 30 contribuíram para a literatura brasileira? Meu Deus, eu fico tão feliz para falar sobre isso porque eu não sei se você sabe, mas essas obras ajudaram a enriquecer a literatura brasileira, trazendo uma representação mais autêntica do nosso Brasil e de suas diferentes regiões, bem como abordando questões sociais e políticas de maneira bem crítica. Como a linguagem é caracterizada no Romance de 30? A linguagem do Romance de 30 envolve o uso de linguagem coloquial, popular e regionalista. Isso quer dizer que é muito usado a forma cotidiana de se falar. O senhor pode citar alguns dos temas explorados pelos autores do Romance de 30? Claro, os autores da geração de 30, como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge de Lima, exploravam temas como a miséria, desigualdade social e econômica, bem como as dores e os sofrimentos humanos. E agora, vamos para a quinta e última pergunta sobre o Romance de 30. Qual é a importância histórica e cultural do Romance de 30 no Brasil? Bom, foi muito importante porque marcou uma transição significativa na literatura brasileira, refletindo as mudanças sociais e políticas do país na década de 1930 e contribuindo para uma literatura mais autêntica e identitária. Agora vamos mudar de assunto. Graciliano, o senhor pode nos explicar o que é radicalização ideológica? Posso sim, a radicalização ideológica é o processo pelo qual um indivíduo ou um grupo adota crenças extremas e inflexíveis em relação a uma ideologia política, religiosa, social ou cultural. Isso pode levar a comportamentos extremistas e, em casos mais graves, à violência. Conseguiu entender? Consegui sim, muito obrigada. Agora vamos para a próxima pergunta. Quais são os fatores que contribuem para a radicalização ideológica? Foram vários fatores que contribuíram para a radicalização ideológica, incluindo desigualdades sociais, alienação, influência de grupos extremistas, questões de identidade e marginalização. Como a internet influencia a radicalização ideológica? Bom, a internet desempenha um papel importante na radicalização ideológica, pois fornece um espaço para a disseminação de ódio extremo e cria seguidores e a formação de comunidades online que compartilham crenças radicais. Nossa, e quais são os riscos da radicalização ideológica? A radicalização ideológica pode levar a ações violentas, terrorismo, conflitos sociais e políticos, além de prejudicar a coesão social e a convivência pacífica. Você pode nos dar uma dica de como combater a radicalização ideológica? O combate à radicalização muitas vezes envolve esforços de prevenção, educação e intervenção para promover a compreensão e a tolerância. Isso é um desafio complexo, mas existem várias estratégias que podem ajudar a evitar que indivíduos se radicalizem. Vou falar algumas medidas de prevenção. Promover a educação e a conscientização sobre diversidade, tolerância, respeito e valores democráticos desde cedo nas escolas e na sociedade em geral. Educar as pessoas sobre como avaliar criticamente informações online também é muito valioso. Identificar fake news e não se deixar levar por discursos de ódio disseminados na internet. Porém, vale ressaltar que a prevenção da radicalização é um esforço contínuo que requer a colaboração de governos, organizações da sociedade civil, comunidades e indivíduos. Não existe uma abordagem única que funcione em todos os casos, mas uma combinação de estratégias pode sim ajudar a prevenir os riscos de radicalização ideológica.
Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco, Sr. Ramos. Agora, vamos falar sobre o que o Romance de 30 e a radicalização ideológica têm em comum. Nossa, essa vai ser difícil de responder porque são conceitos bem diferentes, né? Agora na minha cabeça não vem nada que eu possa associar. Só o fato delas serem da década de 30 e fazer parte da segunda geração do modernismo. E o senhor achou mesmo que a nossa entrevista iria ser fácil? Até agora o senhor respondeu as perguntas com tanta facilidade que tivemos que aumentar um pouco a dificuldade. Mas fique tranquilo. Vamos te ajudar a responder essas perguntas com algumas perguntinhas bem pequenas e fáceis. Então vamos para a primeira pergunta. Vamos começar com uma bem fácil que até a pessoa que está nos assistindo consegue responder. Como o Romance de 30 pode refletir questões sociais que também estão relacionadas à radicalização ideológica? Bem, alguns romances do Romance de 30 exploram desigualdades sociais, pobreza e injustiças, temas que podem servir de plano de fundo para a radicalização ideológica, uma vez que as insatisfações sociais podem impulsionar indivíduos em direção a ideologias extremas. A literatura da época do Romance de 30 poderia influenciar ou refletir movimentos ideológicos radicais? A literatura, incluindo o Romance de 30, pode influenciar a maneira como as pessoas pensam e veem o mundo. Em alguns casos, a literatura pode questionar ideologias existentes ou apresentar visões críticas da sociedade, que poderiam ser exploradas por indivíduos radicalizados. E em que medida a representação de questões sociais no Romance de 30 pode ter um impacto na conscientização e prevenção da radicalização ideológica? A literatura retrata de maneira realista as questões sociais, podendo aumentar a conscientização e incentivar a sociedade a abordar problemas que contribuem para a radicalização ideológica, como a desigualdade e a marginalização. A literatura do Romance de 30 pode ser usada como uma ferramenta de prevenção da radicalização ideológica? Se sim, como? Pode sim. A literatura pode servir como uma ferramenta educativa, estimulando discussões sobre as questões sociais e ideológicas, o que pode ajudar na prevenção da radicalização, aumentando a conscientização e promovendo valores democráticos. E agora vamos para a nossa última pergunta. O que o Romance de 30 e a radicalização ideológica têm em comum? A pergunta mais temida veio aí, né? Vamos lá. Eu consegui refletir muito sobre essa pergunta e consegui achar uma resposta. Apesar da literatura do Romance de 30 e a radicalização ideológica serem bem diferentes em natureza, elas compartilham um contexto histórico comum e a possibilidade de refletir questões sociais que podem influenciar as ideologias e crenças das pessoas. Porém, vale ressaltar que a literatura geralmente promove a discussão e a conscientização de maneira pacífica, enquanto a radicalização ideológica envolve frequentemente a adoção de crenças extremistas e, em alguns casos, ações bem violentas. Muito bem, Graciliano. Parabéns! E a nossa entrevista chegou ao fim, pessoal. Esperamos muito que vocês tenham tirado suas dúvidas e aprendido com essa nossa entrevista com o nosso querido autor Graciliano Ramos, da literatura brasileira de 1930, que estava lá descansando e veio aqui na nossa entrevista. Muito obrigada, Graciliano. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui comentando e compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre a época em que vivi.